Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Bora falar do Timão, porque tem 2 desfalques confirmadaços para esse majestoso de sábado contra o São Paulo no Morumbis. O lateral Hugo e o volante Maicon. O lateral Hugo teve constatado, inclusive, uma hérnia e vai passar por uma cirurgia, não tem prazo de retorno. Ele já não vem sendo muito utilizado, né? Existe um revezamento ali entre o Matheus Bidu e o Fabrício Angileri. Em algum momento ele chegou a ser utilizado ao longo da competição, mas a gente sabe que tecnicamente é um jogador insuficiente, né? Mas toda a recuperação para ele, né? Porque a culpa não é dele, né? A culpa é de quem foi lá contratar no Goiás, que estava, né, sendo rebaixado, para poder compor o elenco e de uma maneira meio inexplicável. Enfim, o volante Maicon, que jogou 15, 16 minutos nessa partida diante do Ceará, ele entra no lugar do Martínez, se não me engano, e depois tem que sair de jogo porque teve constatada aí uma lesão muscular. Então é mais um problema que o Maicon enfrenta. Cara, impressionante, porque é o primeiro treinador que eu vejo desde que ele voltou nessa última passagem, né? Ele enfrentou muitas lesões, ele vem enfrentando muitas lesões, mas é o primeiro que eu vejo insistir no Maicon, e mesmo que tecnicamente ele até não apresente um futebol convincente. E aí, mesmo assim, ele não consegue por conta de lesões. É uma lesão mais branda, evidentemente, né? Uma lesão muscular que eles não confirmaram se é grau 1, grau 2, grau 3. Mas aí, vamos lá, né? Pelo menos 2 semanas para voltar, pode ser 3 a 1 mês, enfim. O fato é que o Maicon estará fora desse jogo diante do São Paulo. Mas tem gente voltando, né? O Memphis Depay e o Romero cumpriram suspensão automática, né, pelo 3º cartão e vão reforçar o time. O Gustavo Henrique fez um controle de carga, né? Então, se ele foi preservado desse jogo contra o Ceará, eu imagino que ele esteja à disposição. Embora, né, a gente saiba que André Ramalho e Kaká hoje talvez sejam a dupla de zaga titular, embora ele tenha terminado o jogo com 3 zagueiros. Será que ele vai adotar esse sistema diferente? Acho difícil. Então, se a gente for pensar numa linha de 4, 2 zagueiros, Kaká e André Ramalho, o Gustavo Henrique corre por fora aí, porque eu acho que ele vai ter condições, vai estar à disposição. Isso a gente ainda não sabe. Assim como o Yuri Alberto. Será que o Yuri já pode ser relacionado para esse jogo? Nada indica por enquanto, tá, gente? O Yuri é meio surpreendente, né? Da noite para o dia ele pode acabar sendo relacionado, ele já está começando aos poucos a trabalhar com um grupo. O preparador físico já alertou, né, que em breve isso aconteceria. A gente sabia que para essa quarta, mesmo com os desfalques diante do Ceará, que seria fundamental ele participar, mas a gente sabia que ele não tinha condições ainda. Então pode ser que ele seja relacionado, mas não é a tendência por enquanto. Até sexta-feira, né? Até essa sexta-feira a gente vai ter uma noção de quais jogadores aí o Dorival vai conseguir levar a campo, né? Então, por enquanto a gente não pode confirmar o Yuri e nem o Gustavo Henrique, mas o Gustavo Henrique é mais certo, né? E ele não é um titular absoluto, então tá tudo bem. Mas o Memphis e o Romero sim, porque eles voltam de suspensão. O André Carrilho, ele deu uma entrevista muito interessante na saída de campo. Depois da partida, ele fez uma grande jogada lá pelo lado direito. Acorda, Dorival, o Carrilho tem que jogar por ali. E aí ele foi questionado sobre a questão política, de influenciar ou não dentro do campo, do vestiário. O Dorival está tentando blindar, mas ele visivelmente está incomodado com muitas situações que acontecem, né, de forma interna no clube. Todo mundo sabe o que está acontecendo. E o Carrilho, ele foi muito sincero, né? Quando ele disse assim, olha, a gente está acompanhando e tal, tudo mais, mas se a gente utilizar esse aspecto, vai servir como desculpa. E isso não pode acontecer. Em outras palavras, né, ele disse isso. O André Carrillo entende que, assim, o clube está vivendo essa turbulência política e a Assembleia Geral, né, para recondução ou não do Augusto, para confirmação ou não do impeachment, acontece dia 9 de agosto. A gente está chegando lá, né? Mais uns 20 dias aí para acontecer essa Assembleia. E o bastidor do clube ferve, né? Com o Conselho averiguando contas e cartões corporativos de antigas gestões, enfim. Tudo isso vocês sabem que está acontecendo. O jogador também sabe. Mas o Carrilho está dizendo o seguinte, cara, não pode servir como desculpa pra gente não estar jogando bem, não se entregar, não representar a camisa, não conquistar pontos, não conquistar vitórias. A gente tem que fazer o nosso aqui. Então, achei muito interessante, porque é uma outra visão, né? É um cara com experiência, é um cara com rodagem, é um líder técnico do elenco.
em que o torcedor deposita maior confiança, né? E provavelmente, se ele está com esse pensamento, tem que contagiar mesmo o elenco, porque se os caras de fora eles não estão ajudando o clube, nessa hora vai ter que ser com os atletas mesmo. Eles vão ter que se blindar e dizer assim: rapaziada, não interessa o que está acontecendo da porta para fora, daqui para dentro quem resolve somos nós. O torcedor está esperando que a gente corresponda, então vamos lá, vamos fazer o nosso. É o nosso nome que está em jogo, e eu espero que essa seja eu não sei se eu espero que essa seja uma conduta linear, uma conduta geral ali no elenco. Tomara que o Carrilho ele contagie, né, os demais e simbolize também o pensamento de todos. Tomara que seja dessa maneira. Vamos falar dos reforços pedidos pelo Dorival, porque, cara, eu acompanho o Dorival há muitos anos. O Dorival é um cara que ele não se envolve nesse tipo de coisa. Ele mesmo já disse: eu não peço reforços, eu chego lá e trabalho com o que eu tenho. E claro que tem conversas internas, mas eu não sou de ficar reclamando, de ficar me queixando. E, cara, ele tá assim, quase que pedindo socorro. Ele tá nas entrevistas dizendo: a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, tá muito claro e tal. Mas, afinal de contas, que reforços são esses? Porque existe uma preocupação. Poxa, com tantas dívidas, com tantos problemas financeiros, com tanta instabilidade política, o Corinthians vai mesmo contratar? Vai, gente. É que a janela recém abriu, tem mais 1 mês e meio ainda de janela. Claro que a exigência ela é para agora, né? Você não pode esperar a janela terminar, mas isso também acaba norteando o preço de quem compra e de quem vende. Muitas vezes lá no último dia da janela, meio que no desespero, você consegue preços mais baratos, né? Quando você meio que se antecipa, às vezes você paga um preço mais caro. Então, tudo isso tem que ser visto aí por quem rege o mercado, né? Por quem controla o mercado, no caso, o diretor executivo do Corinthians, o Fabinho Soldado. Você que faz parte da política do Corinthians, eu não confio em você. Seja quem for, seja você quem for. Dá para confiar em alguém? A política do Corinthians deixou o clube endividado, deixou o clube no noticiário policial. A política do Corinthians deixou o clube em zona de rebaixamento, deixou o clube eliminado. A política do Corinthians deixou o clube sem dinheiro para contratar na janela. Isso. Sabe quantos jogadores a gente contratou esse ano? Anchileri. Sabe quantos jogadores a gente tentou esse ano? Eu nem sei, eu perdi a conta. Então, eu lamento que ainda existam aqueles torcedores que defendam homens, né, no Corinthians. Todos interesseiros, vaidosos, em busca de um cargo, aí quando chegam no cargo, né, mostram quem são. É triste a situação do Corinthians, hein, velho? É triste. Essa vitória aí contra o Ceará, não me engana, não me ilude, tá? Não me ilude. A situação do Corinthians é realmente... E tem mais, hein? E tem mais. O Corinthians não tem grana para contratar, derrapa, bate cabeça no mercado da bola e não tem ninguém na base. Não tem ninguém na base. Não tem. A nossa discussão é se o Guinegão é bom ou não. E a gente, cara, sequer consegue trazer um Mantuan de volta. Há alguns anos atrás, dá até medo hoje em dia, né? Tem uns bobão da política do Corinthians, dá até medo. Alguém falar, sabe, tá com saudade da renovação e transparência. Cara, dá até medo, né? Mas há alguns anos atrás, quando era renovação e transparência, cara, o Corinthians contratava com uma facilidade, era, né? Tudo bem, endividar o clube também, não sei se é isso. Cara, sei lá, velho. Não sei, mas pelo menos você conseguiu um jogador por empréstimo, um jogador que tava livre. Cara, a gente não consegue comprar ninguém, velho. Isso é uma vergonha que tem hoje pro Corinthians no mercado da bola. Eu não tô falando gastar milhões e milhares. Cara, traz alguém aí livre, velho. Não tem ninguém, sério. Não tem ninguém. Quem que tá livre? Fala pro Davi. O Davi tá aí, um abraço pro Davi. Quero ver ele fazer esse exercício. Jogador livre, que você não vai pagar direitos econômicos. Você tem, ô Davi? Salve ao corintiano. E o André Carrilho, né, gente? Aí, ó. Entrou no top 3 ali, empatado com o Romero, né? De mais assistências no Corinthians em 2025, né? O Memphis ainda é o maior garçom. E quando ele tiver aí, eu duvido que alguém venha superar ele nisso.
Mas é aquela coisa, né? O André Carrilho, né, pode aí superar o Thales Magno, né? Acredito. Beleza? Mas pode esperar ver o que acontece. Daqui pode que hoje tem jogo contra o São Paulo, o Memphis está de volta aí, né? Só o Yuri que é desfalque junto com o Maicon que está lesionado. Mas enfim, bora torcer muito aí pra gente poder vencer os Tricas aí, né? Vencer eles com o Darronco de árbitro, né? Ainda mais. Mas bora lá que vai dar tudo certo, né, Fiel? Muita fé e vai Corinthians.